Queria comer. Alors nzete zalaki na eloko te. Mas a época não tinha nada. Lokola nzalelekaki. Como a fome era tanta. Yesu Masiya ne alokaki nzete wana. E Deus, Jesus amaldiçoou essa figueira. Nzete ekaukaki. E a figueira secou. Ye alobaki na nzete te. Disse a figueira jamais okobota lisusu. já não frutificará alors mais. esali mokolo mususu. E certo dia, ye na bayekoli na ye. Ele com seus discípulos nzela kaka yango wana bazali passavam no mesmo caminho. alors bayekoli Pierre ye amoni ki nzete oyo mokonzi alakaki ya. E o Pedro disse que a figueira que o Senhor amaldiçoou é esta. Pe alobi na mokonzi. E disse ao Senhor: tala nzete olokelaki mabe. Veja a árvore que amaldiçoou está seca. Alléluia libota na nzambe. Amém. Pe mokolo misato. E o terceiro dia, mutasaki intervention de kona biso Narcisse. Quem fez a intervenção foi ye Narciso. alobelaki na tina ya tem doute. Falou acerca da dúvida. A dúvida é uma barreira na vida ya moto. A dúvida é a barreira na vida do homem. Deus disse algo. Que sans la foi, e sem a fé, nul ne peut plaire à Dieu. Não, tu pode plaire a Deus. Ceux qui osent mutaba doute. Se isso é de dúvida. Não tem como Deus se alegrar. Alléluia libota na nzambe. Ye alobelaki na mokanda Esaïe 40. Falou no Isaías 40. Verset 31. Versículo 31. Mais lobi ezaki intervention de kona biso mukonda. E ontem foi intervenção de uma mukonda. Alobelaki sur la croyance. Falou acerca da crença. Crê em Jesus. Ye afandaki na mokanda ya Jean 11. Baseou-se no livro de João capítulo 11, versículo 1 a 45. Falou acerca do Lázaro. Bem amado Senhor. Hoje é o quinto dia. Sem tu eu sou nada. Sem eu não sou locote. Sem tu não sou nada. Aleluia libotana. Amém. Sem eu não sou elocote. Sem ti não sou nada. Eu anezali nani? Esse tu é quem é? É Jesus. Sans Jésus Christ. Sem Jesus, eu não sou nada. Se somos como nós somos, é porque Jesus existe. Aleluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Debaixo da terra, o homem tem que saber que se está a viver, como vive, quer dizer que há uma criatura que acompanha todos os seus passos. Sempre que você anda, sendo bruxo, sendo gatuno, sendo prostituta, saiba como tens andado. Há uma pessoa que controla os teus passos. Aleluia. Amém. Como acabamos de ler no Gênesis 1 a 2, no princípio, Deus criou o mundo. Deus quando criou o mundo não tinha forma, era vazio. Depois disso, a Bíblia diz no seguinte: o Espírito de Deus movia por cima das águas. Bien-aimé, mutu azali produit a évolution. O homem não é produto da evolução. Na classe. Como a ciência diz. Que mutu abandana macaco. Que o homem começou no macaco. Era curvado. Telemi como homo sapiens. Ergueu-se como homo sapiens. Homem erectus. E tornou o homem reto. E se tornou reto. Não. Não é isto. Mutu azali produit a criação. O homem é produto da criação. Deus é quem criou o homem. Deus com a sua divindade. Ele disse que criamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. O homem é a imagem de Deus. Como nós estamos aqui? É a imagem de Deus. É a semelhança de Deus. Aleluia. Deus diz que passamos o homem a nossa imagem semelhante. Formou a terra. O homem era uma estátua. Como Deus criou ele. Era uma estátua. Quando Deus soprou ele na nariz, colocou seu espírito, está movendo por cima das águas. A Bíblia diz-nos: o homem tornou-se um ser vivente. Levantou como nós levantamos. Falava como nós falamos. Escrevia como nós escrevemos. É a graça do fôlego de vida que Deus colocou ao homem. Aleluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. O homem sem Deus não há nada. Estamos a viver porque Deus existe. Por isso Lucas 4:4, a Bíblia nos diz o seguinte: que o homem não viverá só do pão, mas vive a palavra que sempre vem na palavra de Deus. Quer dizer o quê?
Yesu Masiya. Jesus, o Messias, C'est lui la parole. é Ele que é a palavra. Ce qui toza ko vivre, Se estamos a c'est viver, grâce à la parole de é Dieu. graças à palavra de Yango na Deus. Jean 1:1 elobi na biso. Por isso João 1 nos diz, Au commencement c'était la no parole. princípio era a Et la palavra. parole était E avec a Dieu. palavra estava com Deus. Et la parole était Dieu. E a palavra era Deus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans você eu sou nada. Bem, sem eu não sei logote. Sans Yesu Masiya eu sou nada. Sem Jesus não sou nada. Soki nazoloba ndenge nazoloba Se estou a falar como falo, po Yesu Masiya azali. porque Jesus existe. Alléluia. Amém. Mukolo mosusu Certo dia, Yesu Masiya Jesus, tango awiti koleisa bato. quando acabou de alimentar as pessoas, Aleisi bato. alimentou as pessoas, 4,000 personnes. 4.000 pessoas Balie. comeram. Ye alobina baye kona ye. Disse aos seus discípulos, Toleka nanga musu. vamos no outro lado. Ye aleki na ngomba kosambela. E eles subiram no monte, foi orar. Baye kole bamati na bwato. Os discípulos subiram no barco. Bango bazokende. E eles iam. Bango bebete ke Yesu akatili bango na nzela ya kortamata. Não sabiam que Jesus entrou no Bien-aimé mbonge eye makasi. A tempestade veio forte. Bwato bango bamataki ekomi koningana. O barco que eles subiram começou a se mexer. Bakoti kobanga. Ficaram com medo. Kobange koti bango O medo makasi. entrou sobre eles. Na musika batala mutu moko aza koya. Vieram de longe, vindo de longe, viram alguém está vindo. Pierre aganya lobi botala fantôme aza koya. Ele disse, veja o fantasma está vindo. Botala fantôme. Veio o fantasma. Babandi koganga po bamonaki mutu aza koya. Começaram a gritar porque viram alguém está vindo. Ndenge ezaki Yesu Masiya. Afinal era Jesus. Aza kotambola likolo na mai. Andava por cima das águas. Yesu alobi eza fantôme te ezali Ele disse, ngai. não é fantasma, sou eu. Pierre alobi te mokonzi. Ele disse, não, né? Soki ezali yo. Se for aí você, Loba na ngana ya. fala que eu venha. Yesu Masiya alobi. Jesus disse, Pierre yaka. Pedro, venha. Pierre abimi na bwato atamboyi na mai. Pedro saiu do barco e andou por cima das águas. Bien-aimé kobanda Genèse tina Eu Apocalypse. mandei Gênesis Apocalipse. Kaka Yesu na Pierre batambolaki likolo. Só Jesus e Pedro andaram por cima das águas. Yesu atambolaki likolo na mai pourquoi? Jesus andou por cima das águas por quê? Ye nde mutu akelaki ya. Ele é quem criou a água. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Jésus-Christ est tout dans ta vie. Jesus é tudo na sua vida. Na vie na biso Yesu azali Na nyonso. nossa vida, Jesus é tudo. Sans Jésus-Christ kokeloko moko. Sem Jesus não vamos conseguir nada. Yesu atie lokolo. Jesus colocou a perna. Aza kotambola na mai. Andava nas águas. Pierre pe alandi. Pedro também seguiu. Po nini Yesu alobaki? Porque Jesus falou. Maloba ya Nzambe. Palavra de Deus. Liloba ezali Nzambe. Aquela palavra é Deus. Ndenge na Jean 1 elobi. Como João 1 diz. Au commencement c'était la No parole. princípio era a La palavra. parole était avec A palavra estava com et la Deus. parole était E a Dieu. palavra era Deus. Bien-aimé liloba suka na via E a última palavra na sua vida, na vida do ezali homem, kaka ye moko Nzambe. é somente Soki Deus. Nzambe nana alobi te. Se Deus ainda não falou, Bien-aimé match nano esili. lembra do jogo ainda não terminou. Bakoki koloba na bango ndenge Podem nyonso. falar de todas as formas. Baqualifie ndenge nyonso. Podem classificar de todas as Basali formas. ndenge nyonso. Mas ele de todas as formas. Soki liloba nana alobi te. Se a palavra ainda não disse, Match nano esili te. o jogo ainda não findou. Match eve continuer. O jogo está a continuar. Toza na prolongation. Estamos no prolongamento. Mbala moko Pierre asutuki. Pedro assustou. Soki akotaka kobanga ya mai te. Se ele não temesse a água, Nde akomaki ti bisika Yesu azala. chegaria até onde Jesus estava. Kasi ntango abangi. Mas quando temeu, Mbala moko adindi. começou a Kasi afundar. eloko eza très important Mas o que é wana. muito importante ali, Ndenge kaka atosaki liloba. como obedeceu a Yango palavra. esengeli te obéir na Por isso liloba. devemos obedecer a Oyo palavra. ezali bongo Jésus Christ. Que ele próprio Jesus Cristo de Nazaré. Tala ndenge tokoti na 2022 oyo. Vê como entramos em 2022. Bien-aimé 2022 c'est Jésus. Tema 2022 é Jesus. Sans Jésus-Christ tokosilisa mbula oyo. Sem Jesus não vamos terminar este ano. Sans Jésus-Christ tokoka kopusa na mbula oyo. Sem Jesus não vamos conseguir aproximar neste ano. Yango totia Jésus-Christ liboso. Por isso vamos colocar Jesus Cristo em frente. Sans Jésus. Sem Jesus, Sans tout et ou so nada. sem eu nazar é locote. Sans tout et ou so nada. Sem eu nazar é locote. Soki lelo bazobenga nga moto po oyo Se ele me Yesu. chama homem, porque tu Deus existe. Soki lelo nakomi na considération na famille puisque Jésus-Christ. Se hoje tem consideração na família, porque Jesus Cristo existe. Bien-aimé, tala ndenge otambolaki. Amado, vê como andaste. Tala ndenge ozalaki liboso. Vê como eras antes. Kobanda ondimela Yesu Masiya. Desde que creste em Jesus, Kobanda oyamba liloba. desde que recebeste a palavra, Bien-aimé, tala ndenge changement ekota na vie. vê como a mudança entrou em sua vida. Même na niveau ya famille, tala ndenge Mesmo no nível de família, vê como te considera. problème nyonso fo baluka yo Dois loba. problemas tem que te procurar Ikamu você nyonso falar. fo baluka yo osala intervention. Em tudo tem que procurar sua intervenção.
ata na quartier profane, mesmo no bairro onde vives, ata na classe pa mesmo otana, na escola onde estudas, ata na musala pa osala, mesmo no trabalho onde trabalhas, ata na wese pa otekaka. na praça onde vendes. Soki problème fo baluka kaka Se há yo. problema, tem que procurar a ti. Ndeko yaka na koloba likambo oyo. Se irmão, vem falar Yaka isso. na lokata likambo oyo. Vem final com esse problema. C'est une considération. É uma consideração. Kobanda oyamba liloba. Viste que receber esta palavra. C'est Jésus-Christ de Nazareth. É Jesus Cristo de Nazaré. Liloba yango epesaka mutu A valeur. palavra dá valor na vida. Liloba yango nde mutu epesaka mutu vie. A palavra é que Liloba dá yango vida. yango nde ekomisaka mutu mukolo. A palavra é que torna a Liloba pessoa yango nde adulta. mutu epesaka grandeur na bomo A yango. palavra é que dá grandeza na vida do homem. C'est Jésus-Christ de É Nazareth. Jesus Cristo no Nazaré. Alléluia libota na Nzambe. Amen. Yango na peuple alors représenter au c'est Jésus. Por isso, nós devemos apresentar Jesus aqui. Yende mutu azali nyonso na. Ele que é tudo. Sans Jésus-Christ. Sem Jesus Cristo, Et au son nada. nós aí logo tem. Alléluia. Amém. Moto azalaki masse moko informe. A pessoa era uma massa sem forma. Moto azalaki ekeko. Era uma estátua. Tango kaka basouffle na zolo. Quando sopraram nas narinas, Lilobe koti kati na a ye. palavra entrou dentro dela, Moto akomi moto. se tornou homem. La parole c'est la vie. A palavra é a La vida. parole c'est la vérité. A palavra é a Et verdade. la parole c'est le chemin. E a palavra é o C'est pour caminho. cela que Jésus-Christ a dit É o caminho que que je Jesus suis le fez. chemin. Que eu sou o Je suis caminho, la vie. sou a vida. Et je suis la vérité. E eu sou a verdade. Alléluia. Amen. Alléluia libota na Nzambe. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor, Ezali esengo. é alegria, Ezali malamu. é bom, Ezali bilengi mingi. é muita alegria Kozala kati na Yesu. estar em Jesus. C'est une grâce. É uma graça. Grâce oyo epesamela bato nyonso A te. graça que nos foi dada a todas as pessoas. Na minute oyo tosangani awa Neste biso. minuto que nos reunimos aqui, Bien-aimé eza bandeko mingi. há muitos irmãos Mingi baza na baba. que estão nos bares, Mingi baza bisika ya mabe. estão em locais maus. Me yo oye. Mas tu vens Po oyoka liloba. para ouvir a palavra, Po oyebi tina liloba. porque sabes a Po importância da soki palavra. liloba te. Porque se não fosse a palavra, Yo nde ozali te. não Soki existiria. liloba te. Se não fosse a palavra, Bana no nde bazali te. seus filhos não Po existiriam. liloba nde mutu apesaki yo bana. Porque a palavra é que te deu os Soki filhos. liloba te. Se não fosse a palavra, Nzela na yo nde eza malamu te. teu caminho não seria Po bom. liloba ya azali nzela. Porque a palavra é o Ye na caminho. fongoli nzela po yo oleka. Ele que abriu o caminho para você passar. Alléluia libota na Nzambe. Amém. Alléluia. Mokolo mosusu Um certo dia, Yesu tanga kufaki Jesus, quando morreu, ye abimeli be baye ko na ye pour la troisième fois. apareceu pela terceira vez aos seus discípulos. Baye ko lina ye Os seus discípulos, Pierre bakindaki kosala pêche na ba disciple mosusu. Pedro foram pescar com outros discípulos. Bien aimé batamboli ba péché butu mobimba. Pescaram a noite toda. Ndeko na biso Pierre anzaki eloko te. O nosso irmão Pedro não conseguiu nada. Titongo etani. Até que amanheceu. Alléluia libota na Nzambe. Pierre azalaki kobokola bokilone na ndako. Pedro cuidava da sua sogra em casa. Bien aimé ezalaka problème soki ozalaka na bokilo na ndako. Bem, mas tem problema se tem sogra em casa. Ezalaka bien soki oza na mbongo. É bom se tens dinheiro. Mbongo soki eza te eza Se problème. não há dinheiro, é problema. Bien aimé tozalaki na ndeko moko na Namibie. Tínhamos um irmão na Namíbia. Ndeko wana ye azalaki na bokilo ne na ndako. Ele tinha sua sogra em casa. Ndeko wana soki tongo etani Se amanhecer, bana batuni ye mapa. ele perguntava um pão. Papa fotomela ti mapa eza te. Pai, temos que tomar, já não tem pão. Ye azoyaka bana. Ye azoyaka bana ki amika mingi. Ele respondia aos filhos Na anglais amika mingi to vi. em inglês que estou a vir. Soki abimaki ei. Você sair, foi. Soki aye na poko. Você vir de tarde. Papa abimapa. Pai, onde está o pão? Amika mingi. Estou a vir. Abimaki ye Saiba. kaka amika mingi. Ele sempre estou a vir. Na bokilo apesi komo papa amika mingi bana bazala nzala. Até a sogra lhe diz que o pai estou a vir, o filho tem fome. Alléluia. Amém. Bien aimé ko bokola bokilo ndenge eza problème. Mas cuidar da sogra em casa é problema. Yo mtu zaka bokilo na ndako foko zaka mayele. Você que tem sogra em casa tem que ser inteligente. Alléluia. Amém. Kulinga ta kufa nzala. Não quer que fique com fome. Azalo ye aza mama na yo. Porque ela é sua mãe. Na âge wana bakwa ko supporter nzala te. Naquela idade não consegue suportar Na a fome. bokilo apesi bokilo komo amika mingi. Até a sogra deu o nome no gel da caminho. Bokilo mona kambongo te. Porque o gel não vê dinheiro. Amika mingi significa tofi. E a caminho em inglês significa estou vindo em português. Papa lipa. Amika mingi tofi. Pai, pão estou a vir. Fica calma tofi. Manda aqui minha zoia. Ndenge Pierre azalaki. Como Pedro é. Pierre atiki bokilo na ndako. Pedro deixou a sogra em casa. Ye akimusana. Foi pro trabalho. Po azalaki ne péché ko Porque ele bana. era pescador. Yesu azalaki na kipeshi na Jesus yo. recebeu na pesca.
Alléluia. Amém. A péché butu mobimba. Pescou toda noite. Mwana batazie lokote. O filho ali não conseguiu nada. Pona nzoka ndako ikomi problème. Para botar em casa todo o nosso problema. Na kokoma mikamengi. Vou ficar lá que está a vir. Heureusement. Graças a Deus. Heureusement. Graças. Ye akutani na liloba. Encontrou-se com a palavra. Liloba lobina ye. A palavra lhe disse: Oh jeune homme. Oh jovem. Likamunini. O que que se passa? Abiantukato péché butu mobimba. Disse: pescamos a noite toda de nada. Yepe ayebaki que wana azali mokonzi. Também não sabia que aquele homem. Que Yesu abimeli bango lisusu. Jesus apareceu novamente. Nenhuma pessoa sabia. Ele viu somente que homem. Butu mobimba no péché tozelo. Se toda noite pescamos nada. E abosani ete. E esqueceu. A pessoa que está falando com ele. Ele que fez aquela. Ele que organizou os peixes. Ele colocou a lambula em um certo lugar. Colocou a moeda em outro lugar. Carapau vai estar naquele lado. Mabundu vai estar nesse lado. Ele classificou os ordens. Pedro não sabia. Quando o mestre disse para ele, aí já amanheceu. Amanheceu. O mestre ele disse: pega a rede e joga ali. Pedro não duvidou mais. Disse: como tu disseste, eu falei. Quando jogou, lambulas, aí os cabanhos, os caranguejos, todos foram arrebatados na rede. Aleluia. Amém. Se encontrares com a palavra, dá alegria. A palavra da alegria. A palavra da alegria. Vê como mudou a tristeza? Mudou a tristeza em Betânia, na família de Lázaro. As pessoas vieram com tristeza, vieram com choro, os vizinhos vieram. Mas quando a palavra chegou, mudou, tornou-se alegria. Todos eles se alegraram. Começaram a procurar lhe matar novamente. A pessoa que veio vos alegrar, procuraram matar-lhe. Vê a ingratidão do homem. Aleluia. A palavra muda o homem. Sem eu, nós aí locote. Sem a palavra, bem amado, nós somos. Se somos como somos, porque a palavra existe. É a palavra de Deus. É Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quando a palavra foi no túmulo de Lázaro, e quando falou, bem amado, Lázaro saiu. A palavra. Lázaro era um morto. Era uma estátua. A palavra disse. E a vida entrou. Bem amado, ele é a vida. Aleluia. Por isso Jesus Messias. Deus disse: ele é a verdade, é o caminho e a vida. Mas Jesus Cristo é a vida. Aleluia. Jesus Cristo tem o poder de pegar e lançar no dia dos mortos. Tirar o local do morto e volta para aqui. Aleluia. Não há ninguém na terra, quelle que soit ta grandeur, não importa a sua grandeza, que tem o poder de conservar a sua vida. Toda pessoa que veio do povo não tem o poder de conservar a sua vida até o fim que vai voltar na terra. Jesus Cristo, como não veio da terra, ele veio dos céus e desceu na terra e voltou nos céus. A terra não tem poder sobre ele, porque ele é que o criou. A terra o obedece, a água lhe obedece. Por isso andou por cima das águas. Por isso separou a água e o povo passou numa terra seca para mostrar que ele é o Criador. Aleluia. Amém. Somente ele, não uma outra pessoa. Se não fosse ele, eu não seria nada. Para sermos como somos, é a graça de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Alléluia, libota na nzambe. Yo oyo zalaki eloko te. Você que não eras nada. Ozalaki na tina te na Não famille. tinhas importância Kasi sua ko família. banondimeli Yesu Masiya. Mas como regressa a Jesus, Kaka oyambili a partir do momento que você recebeu a palavra, a a palavra está lhe mostrando. Moto nyonso oyo andimeli Yesu Masiya. Toda pessoa que crê em Lokola Jesus, mokonzi pe mobikisi. como Senhor e seu Salvador, Ye a commis une nouvelle créature. se torna uma nova Como criatura. une nouvelle Jesus se tornasse uma nova criatura, Ndengo koma na considération. aí tens a consideração. Ndengo zali koza sonde ngwana te. Como era, já nem como estás. Ndenge bazali kokata baza su kwanza nde ngwana te. Como pensava, já nem como pensas. Ah, te atikala sonde ngwana te. Já não está naquela Te a forma. changer vraiment. Não, ele mudou mesmo. Te koma na koma kosambela changer. Desde que começou a orar, ele mudou. Te a changer. Não, ele mudou mesmo. Alléluia. Amém. Yango 2022 oyo. Por isso esse 2022 Ezali changement. é mudança. Alléluia. Yango tolandisa mina oyo siko sabongo programme ya mabonde. Por isso continuamos com esse programa de oração. Depuis lundi to E bandaki. segunda-feira que começamos, Tozaka kolobela sur Jésus. estamos a falar sempre sobre Bien aimé Jesus dans le Cristo. Seigneur. Bem amado ao Senhor. Tolobaka tango nyonso awa. Vamos em todo momento aqui. Kobana Genèse tina Que de Gênesis a Apocalipse, tozaka na teme moko. só temos um tema. C'est Jésus Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Notre sauveur, O nosso Salvador. notre rédempteur. O nosso Redentor. Alléluia libota na Nzambe. Amém. Yango 2022 Por oyo isso esse 2022 ezali mbula oyo é o ano liloba azala kati na biso. que a palavra deve estar em nós. Toyamba liloba. Vamos receber a palavra. Ndenge Yesu Masiya alobi Como Jesus disse, ete ya solo Nzambe que na verdade Deus, napesi bango liloba eu lhes dei a oyo palavra. yo otindaki Aquele que enviaste. alobisaki epai na yo A palavra veio de ti. bango bayambi yango Eles receberam. lolenge boyambi yango Como receberam? bien aimé boconserve yango Bem amado, guarda, conservem. po ete kala te aza koya. Porque brevemente ele voltará. Alléluia. Amém. 2022 2022 ezali mbula ya liloba é o ano da palavra. toyamba liloba maka Vamos receber a palavra. tofanda kati na liloba Vamos sentar na palavra. yango nde moto ezopesa biso Ele é considération que vai nos dar yango nde consideração. moto esali po tokɔta na Que 2022. faz com que a gente entre em 2022. Alléluia. Amém. Sans liloba tozali eloko te. Sem a palavra não somos nada. soki tozomona na bato Se estamos a viver soki como tozali homem, ndenge tozali se somos como somos, ezali kaka mpo liloba somente pela palavra. liloba azali. A palavra existe. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. La parole de Dieu ezali A merveilleux. palavra de Deus é La maravilhosa. parole de Dieu ezali vraiment A admirable. palavra de Deus é admirável. David alobi Davi diz, na psaume 139 Salmo 139, 139 139, David alobi Davi diz, ya so na commission nzambe Deus dá-te logo, po ete osalenga une créature si merveilleuse. me fez uma criatura maravilhosa. Bien aimé, eloko nyonso nzambe asala ezali malamu. Mas tudo que Deus fez é bom. Yango ntango asalaki eloko nyonso Por isso quando fez tudo, na suka nango alobaki c'est bon. disse no fim que é bom. Eza na eloko moko te nzambe asala bongo alobi eza mauvais. Não é nada que Deus disse no fim, disse que Nyonso não foi nzambe mal. asala ezali malamu. Tudo que ele fez é bom. Et surtout ntango akeli moto Primeiro quando criou o homem, yango David alobi tu m'as fait une créature si merveilleuse. me fizeste uma criatura maravilhosa. Bien aimé ozali merveilleux liboso na Mas és maravilhoso diante po de ete Deus, oza korepresente nzambe. porque representas a Deus. Alléluia. Amen. siko omitala yo moko soki orepresentaka vraiment nzambe Agora vê se tu mesmo se representa bem a Deus. soki liloba ezali kati na Se a yo palavra está sobre ti, mpo liloba echangeaka moto. porque a palavra muda o liloba homem. yango ezali marteau A palavra que é o martelo, yango ebukaka mpenza é que quebra. ata libanga eza makasi Nem que a pedra na ntango dura, ebeti fo etetuka. mas quando bate deve Est-ce que partir. yo oza ya kotetuka? Será que você está partida? Alléluia. yango yesu masiya alobaki Por isso Jesus disse, ndenge tolandaki mardi pa ya papa na biso como seguimos terça nosso papá, soki otiki soki obosani mwasi na yo te se não se esquecer da obosani sua mobali na mulher, yo te não se esquecer do obosani bana na yo te não se esquecer dos teus filhos, jamais okozala camarade na não ngai. pode ser bien aimé amigo. kozala camarade ya nzambe Para seres amigos de il faut Deus, obosana nyonso deve esquecer esse yango tudo. yesu alobi Por isso Jesus na disse, liloba liboso na primeira na palavra, commandement ya liboso no primeiro mandamento, aimer Dieu de tout ton cœur. ama a Deus com todo o teu coração. Alléluia. Amen. Parce que yo lingaka nzambe Será que tu amas a Deus? na motema no mobimba Com todo o teu coração? ubie motema no otia pa bana O coração você coloca aos filhos. ubie motema no otia pa ya mobali O coração deixa ao marido. ubie motema na otia pa ya bakamarade. O coração deixa aos amigos. Alléluia. Makomi elobi na biso A escritura nos diz, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. maldito é o homem que confia. soki otie motema epai ya Se mwana colocares o coração ao un filho, jour mwana akodecevoir. dia o filho vai decepcionar. Alléluia. Amém. naandaki na formation semaine passée Segui a informação semana passada. mwana viole mama na ye O filho violou a sua mãe. mwana yo mbo otia viole yo Filho que nasceste te viola. c'est une déception. É uma decepção.
Bien aimé, aucun jour nous avons akoki ko violer. Mais qual é o dia que Deus pode te violar? Yangona Esaïe kakanya fo Bible lobi na biso. Isso Isaías 49 Bíblia nos diz. Soki yo mama okobosa na mwana yo bota. Se mãe você esqueceu o filho que tiveste. Kasi nga Nzambe jamais na kobosa. Mas eu Deus nunca me esquecerei de ti. Alléluia. Amém. Lilobe kolanda yo partout. A palavra vai te seguir em toda parte. Kolanda yo partout. Vai te seguir em toda parte. Na Psaume 139 niki David alobi. O Salmo 139 como David diz. Liloba ayebaki. A palavra ele conhecia. Mwana azana no massa moko informe. Quando era uma massa sem forma. Nanukutu aina mokilite. Ainda nem viu ao mundo. Déjà liloba ayebaki. Mas a palavra já lhe conhecia. Ayebaki bambula oya kosana sia moyo. Sabia os anos que fará neste mundo. Aleluia. Amém. Ndenge tozali boye. Como estamos aqui? Ezali loko shikate pa liloba. Venha de novo a Nyoso palavra. déjà ayebaki. Tudo ele já sabia. Ezala ki programmé. Estava programado. Il y a solo vendredi. Que numa sexta-feira, Le 27 janvier. e 28 de janeiro, Motoboy akozana a maya. pessoa serve só estará no culto. Ezali loko shikate. Não é algo de C'est novo. programmé. É programado. Yemoko ayebi. Ele próprio sabe. Asali grâce. Fez de graça. Oya oyoka ye. Para vires lhe ouvir. Pour bénéficier la bénédiction. Para beneficiares da bênção. C'est ça. É isso. Alléluia. La parole de Dieu est si merveilleuse. A palavra de Deus é maravilhosa. Yango bayembaka la parole de Dieu, elle est si Por merveilleuse. isso canta que a palavra de Deus é maravilhosa. Liloba Nzambe eza ye moko Yesu Masiya. A palavra de Deus ele próprio Ezali ye Jesus. moko Nzambe. É ele próprio Deus. Yango nde elataki nzoto É que vestiu pe o e pe veio ibimi pa Yesu Masiya. e cremos em Jesus. Alléluia. Amen. Moto nyonso akoyamba Yesu Masiya. Toda pessoa que vai receber Akondimela Jesus vai crer nele lokola mokonzi. como Senhor Pe e mobikisi. seu Salvador. Bien-aimé yenda bikisa. Meu amado, ele faz ser salvo. Ndenge tozali na programme na kolandisa na programme oyo mabondeli. Como estamos nesse programa de oração? Bien-aimé tito kosokisa dimanche. Até fim da domingo, Ye moko liloba yebi. ele a palavra sabe Ete libota nanga ekozala beni na niveau nini? que o meu povo será abençoado Ekozala em que beni na nível. degré nini? Vai ser abençoado em que nível? Kaka l'unique condition. Somente a única condição Garder la parole de Dieu. quanto é a palavra de Deus. Simba Yesu Masiya. Segure Jesus. Soki toko simba ye makasi. Vamos segurar ele fortemente. Bien-aimé tokomona nkembo na Nzambe. Nós veremos a glória de Deus. Tokomona nkembo na Nzambe te. Não estamos a ver a glória de Deus Soki tosimbi liloba te. se não segurarmos a Liloba ye palavra. oyo achangeaka bombo. A palavra muda a vida do homem. Liloba ye alongolaka mawa akotisi A esi. palavra tira a tristeza e coloca a Ye alegria. alongolaka pasi Tira o akotisi bolamu. sofrimento e coloca o bom. Ye alongolaka chômage apesi mosala. Ele tira o desemprego e Ye dá o trabalho. alongolaka celiba apesi libala. Tira o solteirismo e dá o casamento. Liloba Palavra. ezali kaka ye. Somente ele. Alléluia libota na Nzambe. Amém. Liloba ezali infaillible. A palavra é infalível. Ndenge mokanda ya Jean 10 et 35 elobi. Como João La 10:35 parole diz. de Dieu ne peut être retranchée. A palavra de Deus não pode ser votada. Liloba eza liloba. É a palavra. Ezali juste. Ndenge yango elobeli. Como foi Ndenge dita, yango ezali. como ela é, Seko na seko kozala ndenge. até o fim será assim. Amém. Sarah atosaki liloba. Sara obedeceu a Sarah palavra. andimelaki liloba. Sara creu na palavra. Yango tango ekokaki. Por isso, quando seu tempo chegou, Pe yakomaki na zemi. ela ficou concebida. Alléluia. Amen. Liloba lobaki na ye A ete. palavra que disse a ela que Mbule koya. o ano que virá, Bubele kaka na sanza oyo. somente neste mês, Yo koza zemi. ficarás concebida. Pe mbula wana eyaki. E o ano que Kaka na vem, sanza wana. somente naquele mês, Ndenge balobaki. como lhe falaram, Yango pesala. e assim se cumpriu. Liloba ezaka faillible te. A palavra não é Maloba falível. Nzambe A rataka. palavra de Deus não falha. Ye azali tiko taki. Ele é tic-tac. Tike otaki. Ele é tic-tac. Soka lobi yango wana. Você falou é assim. Alléluia libota na Nzambe. Amen. Soka lobi lelo kozwa. Você falou hoje vai receber. Kaka lelo kozwa. Somente hoje receberás. Tango baki na libota Israël. Quando disse ao povo de Israel, Moïse. Moisés, Lobi baza kobima. amanhã sairão. Lobi tango ekokaki babima. E quando chegou o dia de manhã Ye saíram. moko liloba. Ele própria Ye palavra alobi ete. disse que Nakomisi motema Pharaon libanga. eu tornei o coração de Faraó em pedra. Po nini nkembo na ngai ye mota mokili mobimba. Para minha glória ser vista ao mundo inteiro. Ndenge alobaki. Como ele disse, Yango pe é kokisa. como se cumpriu. La parole de Dieu. A palavra de Deus Ezali infaillible. é infalível. Ndenge Nzambe aloba pona yo. Como Deus, quando Deus Nzambe falou para alobe ti, ete. Deus disse Ya que okozala mutu. serás a cabeça, Okozala mukila. mas não serás a causa. Siko po ozala mutu. Agora, para seres a cabeça,
Simba liloba. Segura a palavra. Alléluia. Amém. Ba promesse nyonso nzambe eza pona biso. Toda promessa de Deus são para Nyonso nós. ya loba ezali pona biso. Tudo que ele falou é para nós. Kaka dans l'unique condition. A única condição, Simba liloba. segure a palavra. Alléluia. Amém. Alléluia libota na nzambe. Soki toko simba liloba. Se vamos segurar a palavra, 2022 oyo. esse 2022 Ezali année moko ya réussite pona biso. é um ano de sucesso para nós. É um ano de paz. Ezali année moko ya prospère. É um ano próspero. Année moko É um ano ya extraordinaire. extraordinário. Alléluia. Amém. Kaka na nzela liloba. Somente La pela parole palavra. de Dieu. A palavra de Kaka Deus. ndenge alobaki na Pierre. Como ele disse ao Pedro, Bwaka awa. jogue aqui. Ye pe abwaki. E ele jogou. Pe amoni makambo na ye. E viu Po que ye ele- ye nde mutu alobaki. Ele é quem Pe fala. ndenge pe alobi na yo. E como também te Bien falou. aimé, tamona kobanga nzambe. Anda no Yamba temor de liloba. Deus. Receba a Soki palavra. otamwi na Se kotosa andar ye. obedecendo Bien a aimé, ele, okomona nkembo na nzambe. verás a glória de Deus. Po mona nkembo na Para nzambe. ver a glória de Deus, Tu dois obéir à la parole. tens que obedecer Bien a aimé, nzambe palavra. aza nzambe ba principe. Deus é Deus de princípios. Aza nzambe ya ba principe. Ele é Deus de princípios. Ndenge alobaki na libota ya Israel. Como disse ao povo de Israel, Soki bokotosa ngai. se vão me Soki obedecer, bokotambola kobanga se vão ngai. andar no temor a mim, Bokozala mutu, bokozala mutu. serão cabeça e não Na caudas. panye na bino ekozanga eloko E te. vos sucesso não faltará nada. Bien-aimé, soki tozali kozanga biloko. Bem, mas se faltarmos coisas, Soki tozali kozwa te. se não estamos a Ndenge bakomi eza receber koloba na nada, como a biso. Escritura nos diz, Parce que nous demandons mal. porque estamos a pedir mal. Toza kosenga mabe. Estamos a pedir Soki toza mal. kosenga selon Nzambe. Estamos a pedir Selon segundo, volonté ya Nzambe. segundo a vontade Ndenge de Nzambe Deus. alingeli. Como Deus quer. Bien-aimé, ekopesamela biso. Essa maioria será Ndenge ye dada. moko alobi ete, Como ele próprio diz que soki bokosenga se vão na pedir losambo na bino, na- com vossas ndenge orações, bokosenga com- na kondima nyonso, como vão au pedir nom de com toda a Jésus, crença, ekopesamela. em nome de Jesus me será Kaka na dado. kombo na Yesu. Somente em nome de Eza Jesus. na kombo moko te Não tem outro oyo nome. tokoki kozwa lobiko Que podemos receber oyo salvação. ekoki kopesa biso Que pode soki nos eza dar, kaka kombo na se Yesu não for o Masihi. nome de Jesus. C'est le nom de Jésus. É o nome de Jesus. liloba na Nzambe Palavra de Deus. yango nde esali mpo moto azala, É que faz com que um homem esteja. yango nde esali mpo mokili ezala. É que fez com que o mundo existisse. mokili ezalaki na forme te, O mundo não tinha kasi forma, liloba apesi yango forme. mas a palavra deu-lhe forma. moto azalaki mutu te, Não era homem, liloba apesi yango mas forme. a palavra deu-lhe forma. apesi mutu forme. Deu ao homem forma. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Sans la parole, Sem a palavra, moto azali te. a pessoa não existe. Si nous vivons, Se nós vivemos, c'est grâce à la é a parole. graça da palavra. soki lelo tozali, Se hoje ezali existimos, kaka mpo na liloba. somente pela soki palavra. tobima balongi, Se vamos sairmos ezali kaka vencedores, mpo na liloba. somente pela mpo palavra. liloba ye alongaki. Porque a palavra vem yango sim. alobaki na biso ete tout est accompli. Por isso não disse que tudo se yango cumpriu. alobaki ete nyonso ekokisami na Por isso disse que ekulusu. tudo se cumpriu na yango cruz. toza balongi. Por isso somos C'est pour vencedores. cela soki tozovivre, Se estamos a viver, ezali biso te bato tozovivre. não nós que C'est vivemos, Christ qui est en nous. mas Cristo está em nós. Ça pour biso tovivre. É que faz com que a yango gente makomi alobi na viva. biso. Por a Escritura nos diz: Christ est en nous. Cristo em nós, L'espérance de la joie. esperança da glória. liloba kati na biso A palavra dentro de nós, elikia na ngolu. a esperança e graça. Alléluia. Amém. Alléluia libota na Amém. la parole de Dieu. A palavra de Deus, Oyo ezalaki na ebandeli. que estava no princípio, yango peke na suka. que foi até o fim, yango ezali ebandeli mpe suka. que é o princípio e kasi o fim. moto azali limité. Mas o homem é Compte limitado tenu ya masumu. através do pecado. ndenge nzambe akelaki moto. Como Deus criou o ya homem, solo akapasitaki moto na nyonso. Capacitou o homem kasi em tudo. compte tenu ya mas masumu através do pecado, moto akomaki o limité. homem tornou-se limitado. nzambe atiaki limite Deus colocou limite mpo na bomo ya moto. para a vida do homem. bien aimé dans le É Seigneur, amado ao Senhor, okoki no kosufri ndenge olingi, pode sofrer como okoki quiser, komona pasi ndenge pode olingi, sofrer como quiser. lokola oza kotambola na liloba. Como tu andar com a elingi koloba palavra, te ke soki ozotambola na não liloba quer dizer que andas com a ke yo palavra okobela te, e não vai ficar ke yo doente, okozanga te e não loko vai te, faltar alguma coisa, okozanga. vai faltar. Mais eza na nzambe atie limite, Mas Deus colocou bakotungisa yo, Vão te okobela incomodar. Vai ficar kasi doente. molimo na yo Mas seu espírito bakotushe te, não tocará. ndenge asalaki epai ndeko na biso Job. Como ele fez Job com Jó. anyokamaki, Jó sofreu. abeli Ele bana na ficou ye doente. nyonso Todos os bango filhos bakufi, morreram. kasi liloba alobaki nini? Mas a palavra disse o quê? sakanela nzoto, Brinca com o corpo, kasi molimo na ye okoka mas o kosunga espírito te. não vai conseguir tocá-la. atie limite, Colocou limite. liloba ezali barrière. A palavra é a oyo barreira. diable azokoka koaffronte te. Que o diabo não bien consegue aimé dans le enfrentar. Seigneur, Bien amado ao Senhor. o diable a affronté Para barrière o diabo oyo, a enfrentar essa apercer barreira. barrière oyo liloba tie, Para passar a barreira que a palavra diz, esengeli alonga liloba. é preciso vencer a lokola liloba palavra. azali invincible, Como a Maye palavra é balonga invencível, ezali não tem como ser yango mpe vencível. biso tozali balongi. Por isso nós também somos Yango vencedores. ongomba Golgotha. Por isso Jésus em Golgotha, em nome de Golgotha. tout est accompli. Ele diz que tudo se C'est la parole de cumpriu. Dieu. É a palavra de Deus.
La parole de Dieu est merveilleuse. A palavra de Deus é maravilhosa. Vraiment, elle est agréable. É agradável. Elle est admirable. É admirável. Elle est malamo. É boa. Elle est kitoko. É bom. Bien aimé, tango nyonso totanga kama. Mas sempre vamos ler essas Tango palavras. nyonso tanga kama. Toda manhã leia as palavras. Atana musala tanga kama. Mesmo no trabalho, leia as Atana escrituras. kelasi tanga kama. Mesmo na escola, leia as escrituras. Alléluia, libota na nzambe. Amen. Yango komiso munene. É que vai tornar Yango komiso grande. makasi. Vai tornar Yango forte. ndiye mutu ekopeso nzela ndiye kotambola. Vai dar direção Yango como nzambe caminhar. alobaki epai ya Josué. Por isso Deus disse a Alobi na Josué, ye disse para ele que ce livre de la vie que este livro da vida ezala mosika ya monoko na yo te. não esteja longe da Ne sua boca. s'éloigne pas de ta bouche. Não saia da Bien sua aimé, boca. pour ozwa succès. Mas para ter Pour sucesso, oza na réussite na vie na para ter yo. sucesso em sua vida, Eza kaka liloba. somente a palavra. C'est la meilleure prophétie par excellence. É a melhor Ezali profecia esika por ya excelência. prophétie. É La onde meilleure os profetas- prophétie par excellence, A profecia por excelência c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Alléluia. Amém. Nous devons respecter la parole. Devemos respeitar a palavra. Tosimba ngo malamu. Segura-lhe bem. Totambola selo la Vamos parole. andar segundo a Et nous palavra verrons la gloire. e veremos a glória. Alléluia. Amém. Sem você, Sem eu, eu sou nada. Nazai Locote. Eu sou nada. Nazai Locote. Yango ndeko ya yemba. Por isso, irmão cantou. Sem você, eu sou nada, né? Ou yemba ko. Vai, você vai yemba na português. Há brasileiro que cantou em português. Sem você, eu sou nada. Sem eu, Nazai Locote. Yeah. Soki nzambe te nde tozali te. Se não fosse Deus, Soki nzambe te nde pe tofandi boye se te. não fosse Deus, nós Soki estaríamos tofandi aqui. boye po Yesu Masiya Se azali. estamos aqui assim, Il est Deus vivant. existe, Ele está Il vivo. est ressuscité. Ele ressuscitou. Amataki na nkembo. Subiu na Po apesa glória. biso espoir. Para nos dar Po apesa esperança. biso elikia. Para nos dar Tala esperança. Pierre bakotaki na désespoir. Meu Pedro entrou Tango em Jésus desespero. Christ akufaki. Quando Jesus Cristo Kasi morreu. tango asekui. Mas quando ressuscitou, abimeli bango. apareceu diante Bango deles. kokasi makasi. Todos eles tiveram força. Nzela bazali kobanga koleka. O caminho que temiam passar, Bakomi koleka. começaram a passar. Poni bamoni Porque eles viram que aza na biso elongo. Ele está junto conosco. Aza bomoi. Ele é a vida. Bakomi koleka nzela wana. Começaram a passar Yango daquele alobaki na bango Deus yete disse para ya eles, solo na makambo verdade, oyo mingi nga nasali te muitas coisas que eu bino não fiz, kosala yango vocês farão. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. soki bobi na ngomba oyo elongo Se ekende falar kuna, nesse monte, sai daqui, vai no outro lado dele. bobele kaka na kombo na Yesu. Somente em nome de Jesus. Na kombo mosusu te. Não em outro Au nom nome. de la parole. Em nome da palavra. C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo de Nazaré. Le vrai Dieu. O verdadeiro C'est la Deus. parole par excellence. A palavra por Yango na excelência. pokwa lelo. Por isso, no tarde Na de hoje, mebelo liloba. levo dessa Liloba palavra. oyo. Esta Tokota palavra. nango na 2022. Vamos entrar com ela em Soki 2022. tokosimba yango. Se vamos segurá-la, tokokoma tina suka. chegaremos até o Et fim. nous serons prospères. e seremos prósperos. Alléluia. Amém. Tokobela kasi tokokufa te. Vamos adoecer, mas não morreremos. Po liloba kotia barrière. Porque a palavra vai colocar a barreira. Bakotungisa nzoto na Vai biso. incomodar nossos corpos. Kasi molimo bakosimba te. Mas o Espírito não Po tocará. esimbami na liloba. Porque foi assegurado na Alléluia palavra. libota na nzambe. Amen. Alléluia. Liloba alandi Lazare tina A nkunda. palavra seguiu Lázaro até no túmulo. Tango kaka lobi Lazare azo. Quando falou, Lázaro saiu. Ndenge asalaki epai ya Lazare. Como fez a Lázaro? eloko ndenge ozanga mpasa lepai O na que yo. faltará para fazer a ti? Alléluia. Amém. Bien aimé ebelela Meu liloba. amado, clama a palavra. Mpe akosala bikamwa na E bomoi. fará maravilhas. akosala bikamwa na bomoi ya Fará bana na maravilha yo. nas nossas akosala vidas. bikamwa na ndako na Fará yo. maravilha em sua akosala casa. bikamwa na libota na Fará biso. maravilha em nossa povo da akosala fonte. bikamwa na mboka na biso. Fará maravilha tala no nosso ndenge país. mboka ekoti kodingana makasi. Vê como o país está bamaladi mitungisama ekoti na mboka oyo. doenças incômodas, incomodações no país. soki tokobelela liloba. Vamos clamar a bien palavra. aimé il y aura un changement. Meu amado, há mudança. kaka na nzela liloba. Somente pela palavra. Alléluia. Amém. La parole de Dieu A palavra de Deus échangeaka situation muda a situação. et renversaka. Muda. Bien aimé dans le Seigneur. Bien amado Senhor. Boni babetaka tolo. Muitos tocaram Ngai na bem. kozala kaka boye. Que eu serei Ngai na somente kozala assim. kaka boye. Que eu estarei sempre Bien assim. aimé. Bien amado. Tala incrédulité Pharaon azala. Vem a credibilidade que a Pharaon Faraó aza tinha. komona bikamwa makasi. Faraó via muitas maravilhas, Kasi aboko libérer libota. mas não queria libertar o povo. Alléluia. Amém. Tango liloba beti ye marteau. Quando a palavra bateu-lhe com o martelo, Tala nenga abimisaki libota ya Israël. vê Mbango como bake. libertou rapidamente o povo de Israel. alobi na bango botika eloko te bokimaka Que boki disse para ele: não deixe nada sair po lá. amonaki bikamwa. Porque viu maravilha. Yango mpe oyo aza kotungisa Sabe yo. aquele que está te Na incomodar? 2022 oyo. Esse 2022, Ye akomona bikamwa. Ele verá maravilhas. Ye akoloba ete. Ele vai dizer. Ya solo natika ye Na verdade, akende. deixa que ele Botika vá. ye akende. Deixa ele ir. Botika ye Deixa ele progresser. progredir. Botika ye evoluer. Deixa ele evoluir. Po ete ya solo oyo aza kati na Porque o que ye. está dentro dele Le souverain Seigneur. é o soberano Elohim Senhor. est Dieu. Ele mesmo Jesus Deus. Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré.
Bien-aimés dans le Seigneur. Bem-amado ao Senhor. Sans Yesu Mashiach, nous ne pouvons rien faire. Sem Jesus não podemos fazer nada. Somente Ele que dá o sentido na vida do homem. O homem era uma estátua. Uma terra sem nada como ele fez. Mas tornou-se homem porque Ele colocou a vida dentro do homem. A vida está somente em Jesus. Por isso vamos nos colar a Ele. Esse Jesus que é verdade, é o caminho e a vida. Essa era a palavra da tarde de hoje. Em nome de Jesus. Sem você não posso viver. Sem você não posso viver. Não posso viver, não posso viver. Sem você não posso andar. Sem você não posso andar. Sem você não posso andar. Não posso viver, não posso viver. Sem você não posso viver. Sem você não posso viver. Sem você não posso viver. Não posso viver. Não posso viver. E a solo bien-aimé Natamoyo. Na verdade, bem amado, nesse momento, vamos agradecer a Deus. Porque a nossa vida foi assegurada. Vamos dizer a Deus obrigado. Porque não éramos nada. Se hoje estamos chamados de pessoas, se hoje temos a consideração, é somente porque Ele veio na terra e morreu. Depois de 3 dias ressuscitou. Ele é quem nos deu a vida. Nós vamos dizer Deus obrigado. Porque Ele é bom. Oramos em nome de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Ce qui yote nde nazali soki nazali ezali koyoka nzambe ya solo soki yote Batangana liste ya dewa, badegele kona na kufa, kasi kuyo tabe na makasa. Ready to fane fanesi, afege na kona sa, kasi kuyo tabe na kufenda. Sukiyote masia ya baya, kisina kufa kwa. Sukiyote masia ya baya, kisina kufa kwa. Yo soy andar, contigo ya digo, je sais que j'ai la
Sim. Oui. Agora a palavra que escutamos, c'est não é tu, ce qui est sem tu eu não posso viver. sans yo ngana ko vivre te. Se estamos em vida hoje, é por La graça. vie le lo ka ko na grâce. Não sei que nós somos bons mais que os outros Ngolo bateki to lekiba mususu. que precisam da morte, Oyo bakede na liwa. mas sua graça que está conosco. Seka grâce za kati na biso. Sem Ele não posso viver. Sans yena ko vivre te. Assim fala o Senhor. Yogolo ba pa wakolo. Se sem tu não posso viver. Isa kolo sans yena ko vivre te. Se a maldade que acontecia na minha Se vida, kuma beba salema na vida a ngai. maldade eu podia morrer. Eu tamu sina ngana kufa. Mas só a sua graça, Pai. Kala grâce na yo papa. Dá-me mais oportunidade. Pesa ngali siso opportunité. Neste ano, Pai. Na ane oyo Quero papa. vivendo, Pai. Na lingina vive. A sua graça, Pai. Grâce na yo kolo. Aumenta mais a graça Bakisali siso grâce. na minha vida. Na vida ngai. Aumenta mais a graça Bakisali siso grâce. na minha casa. Na ndako na ngai. Aumenta mais a vida Bakisa vie. nos meus filhos. Pai bana na ngai. Assim rogamos. Oito wendele. No nome de Jesus, Pai poderoso. Neste momento, Pai, viemos aqui, Pai, segundo a sua graça, Pai. Assim que estamos vivendo, Pai. Poderoso Deus, assim que essa oportunidade do Senhor nos foi dada, Pai. Jesus, Deus, recebe, Pai. Aleluia, Pai especial. Senhor, sem tu, não podemos, Senhor, fazer nada. Sem tu, eu não posso viver, Pai. Faz a graça, Pai. Faz a graça na minha vida. Faz a graça na minha casa. Faz a graça nos filhos. Faz a graça. Faz a graça, Senhor. Aleluia, família, Sim, levantamos. Tu te levi? Ouvimos Pedro Eu que Pierre. durante toda a noite. Rabu tubo bimba. Pescou, mas não conseguiu nada. Ake luga kinga zaki mbisite. Mas quando se encontra com quando o Senhor lhe viu, Metango kolo akutani na ishi. chamou Pedro, Abengi Pierre. lança a rede do outro lado. Wakana ngambo we mususu. O mestre de todos e de tudo, Metre ya nyoso. o criador das águas, Mokele ya mai. ele sabe por quê. Ya yebi pona nini. Onde que pescava Pedro? Esika Pierre balaiko kiko. Não tinha nada. Ele que zela gipe. Mas ele sabia Me ye aye que a bala. direita Aye na onde droite. esse peixe. Esika mbisi bazali. Ele dirigiu. Todas as coisas que trabalham para fazer não dá de nada. Não estuda nada. Não dá nada. Ele sabe por quê. Mas hoje, aproveita. Desfrutar da situação. Senhor. Eu aposto em ti. Meu bem. Assim que Jesus se desejou, eu aposto em ti. Falta uma coisa na minha vida. Senhor, certo um poço. O meu problema, minha causa, Pai, é viagem.
la santé. Au même problème là-bas. Au même là-bas. La famille. La famille est là. Son monde est là. Le problème. Et c'est au même problème avec la santé. Au même problème avec la vie. Au même problème avec le au même problème avec la santé. Même préoccupation. C'est la négociation. On est foutu dans la vie. Mais parce que la prospérité. Avec le ministère, conforme que au Seigneur est dans la vie. Nous sommes la puissance de projet de ça pour la vie. Les approches de bébé. Les approches de
Que j'espère ça. Você chega nos negócios e teu trabalho, teu projeto. Sim, a palavra de Deus diz a diferença entre aquele que serve Deus e aquele que não serve Deus. Nós pertencemos a Deus. Cada queremos ser o povo de Deus. Aquele que pertence ao ouro e prata. Senhor, faz a diferença. Deus é o seu não tenho que alimento que é sustento do Senhor. E a gente também precisa. A minha família precisa. A minha casa precisa. O Senhor faz a diferença. A pessoa de João, a pessoa de tudo que precisa.